Ei, Maísa, vem pra cá, Maísa. Tá fugindo. Boa noite. Boa noite. Não escutei. Boa noite. Boa noite. São poucos os encarnados que se encontram presentes, mas graças a Deus, né? Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos abrir o mês de dezembro, penúltima palestra do ano, com o tema ansiedade. Qual as causas, como lidar, né? Um bom tema para abrir o mês e, de certa forma, fechar o ano, né? Para que a gente possa trabalhar melhor em 2026, né? Os projetos. Hoje vim para mim, pela primeira vez que eu estou conhecendo, Cristiane Ossou. Cristiane Cris, que ela é da AFAM, do Departamento da Família da Federação Espírita. Então, tem muita coisa para nos mostrar, para nos ensinar. E eu espero que vocês aproveitem o máximo, absorvam da melhor forma. Já para iniciar, eu peguei uma mensagem que estava ali, disponível para a gente, né? De Chico Xavier. Você nem sempre terá o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. Então, com essa mensagem que possamos elevar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece e agradecer pela oportunidade de hoje, por todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, que receberam esse voucher para ser auxiliado, para ser instruído, para ser orientado. Agradecemos a Ti, Senhor, pela essa oportunidade, por Teu amor, que possamos levar daqui muito aprendizado, conhecimento e praticar em nosso lar, em nosso trabalho, com os nossos. Que assim seja. Cris, é todo seu até 8:55, 9 horas. Tá bem. Qualquer coisa você dá um aviso, viu? Tá certo. Às vezes ele se empolga, né? Deixa eu ver aqui. Oi, tá minhas costas. Boa noite, queridos amigos, né, daqui do Augusto César. Eu já tinha vindo uma vez aqui há um tempo, né? Mas já conhecia o Marco, né? Uma vez que eu fui, quando ele estava na CHESF lá, fazer uma palestra. Então, para os meus amigos, podem me chamar de Cris, tá bom? Fiquem à vontade. E aí, e aí falando sobre a área da família, quando ela atua a nível de Pernambuco toda, a gente está em parceria com a CEE. Então, assim, quem quiser conhecer como é o trabalho todo no estado e como a gente está dando, né? Danusa, que vem também esse mês aqui, né? A querida Dan, que a gente faz essa parceria. E convido a todos a conhecerem também lá no Instagram, por isso que eu boto, né? E eu e Dan, nós captamos, né, vamos dizer assim, as solicitações das casas espíritas, todas a nível estadual de Pernambuco, e nós fazemos trabalhos visitando as casas, levando seminários, levando projetos, conversando, para auxiliar, focando mais trabalho com famílias, né? E trabalho com famílias em qualquer área da casa espírita. Não é isso? Vocês estão aqui, ou vocês estão com seus familiares também, ou vocês mesmos como família,
vai levar tudo isso para o relacionamento dentro de casa, não é verdade? Então, por isso que a gente, e convido vocês a também nos seguir lá no Instagram. Então, vamos lá. O que está acontecendo hoje em dia, no mundo atual, em relação a esse tema ansiedade? O que a gente vê, né? Que está todo mundo correndo. Já prestaram atenção? As pessoas, geralmente, a gente escuta alguma pessoa dizer, ou até a gente mesmo, estou numa correria danada. É o dia a dia, tenho que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E isso faz com que a gente passe o dia todo numa tensão muito grande para dar conta das coisas. Então, hoje em dia a gente corre muito. É pressa, é para fazer as coisas que é para ontem, que não deu para fazer, que a gente às vezes confunde horário, às vezes a gente se perde. Então, tudo isso faz com que a gente se mantenha aflitos, se mantenha em tensão constante para dar conta de tudo. Porque a gente não é só, quando temos uma atividade profissional, a gente não só é trabalhador, a gente é pai, mãe, avó, irmão, amigo, estudante. Então a gente tem vários papéis no dia a dia para a gente dar conta, né? E temos que dar conta da gente também. A gente tem que se cuidar também, né? Senão a gente não sobrevive, nem vive, nem nada. Mas aí o que acontece? Essa aceleração do dia a dia faz com que a gente se desequilibre, porque quando a gente dá, né, dá uma carreira, como a gente diz, né? Se a gente não prestar atenção, a gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca, a gente pode não ver aquele buraco, aquele batente. Então, no dia a dia, quando a gente começa a correr para fazer as coisas, angustiado, o que acontece? A gente pode se machucar, no sentido de não dar conta e ficar emocionalmente abalado. E ainda tem as cobranças que estão ao nosso lado. E a gente fica se perguntando, será que eu sou a mãe legal, a mãe boa? Será que eu sou uma boa profissional? Será que eu sou uma amiga legal, uma esposa, um marido? Então nós temos muita cobrança, inclusive, da gente para com a gente mesmo. E a gente fica dizendo, será que eu não dar conta isso, eu perco o valor? Eu sou uma pessoa que não sou capaz, que eu me mostro no dia a dia a quem, né? Lá embaixo em relação às outras pessoas. E aí, como é que a gente vai encontrar esse vir para uma vida da qual a gente tem mais paz de espírito, mais tranquilidade? Que a gente possa, de alguma forma, se organizar para fazer as coisas que a gente tem que fazer, mas sem os atropelos, que gera muita tensão. E isso faz mal a gente como ser espiritual que somos, mas faz mal também para o corpo da gente. E isso a gente sabe que aí pode dar dor de cabeça, pode dar gastrite, pode dar doenças de pele, problemas respiratórios, imunidade baixa, e isso tudinho acarreta um verdadeiro, vamos dizer assim, abalo para o nosso corpo. E aí a gente se desequilibra. Então, onde e como encontrar os caminhos para a gente se reequilibrar? Não é? Às vezes a gente precisa de um apoio, às vezes precisa de uma pessoa, às vezes precisamos dar uma parada e se munir de alguns instrumentos para que a gente possa manter as nossas atividades sem que elas gerem tanto peso para nós, tanto sofrimento. E é lógico que isso vai repercutir alguma coisa com microfone, mas vou falando, viu? Tá vendo? Tanto quando eu passei ele para. Há uma briga entre eles, vibratório. Então, o que é a ansiedade?
Veja bem, quando você olha assim para o que essa foto aí, o que é essa foto? Uma onda enorme, né? A gente se imagina pequenininho aí. A pessoa que tirou essa foto, né, às vezes se arrisca. Mas quando a gente vê esse tsunami de coisas para cima da gente no dia a dia, qual a atitude da gente? Como é que a gente né? Como é que a gente se sente? Né? A gente se sente em perigo. Não é? Se a gente for na praia e a gente está lá tomando banho, de repente vê uma onda dessa, com certeza a gente vai utilizar de alguma forma para se livrar. Só que aí a gente não tem ideia de como essa onda ativa a gente de uma forma tão forte que nós reagimos às vezes de forma muito mais desequilibrada por causa do medo, da sensação de perigo. E aí muitas vezes a gente se desespera. Acontece isso na nossa vida diante de alguns acontecimentos. Para todo mundo, há pouco tempo, a pandemia foi uma tsunami devastadora, né? Tanto a nível individual, como toda a nossa terra sofreu as situações, né, as repercussões desse vírus. Na realidade, a gente está pensando, o que é ansiedade? E aí a gente já tem aí essa fininha para nos ajudar a refletir. A ansiedade é uma emoção natural de sobrevivência. A gente, diante de um perigo, a gente vai fazer alguma coisa, né? Só que às vezes a gente paralisa. Já ouviu falar do estado de choque? Que a pessoa não sabe o que fazer, enquanto a outra sai correndo, algumas ficam perdidas. Então, da mesma forma que um perigo, vamos dizer assim, de um tsunami que está chegando, tem gente que sai correndo, tem gente que paralisa, tem gente que se desespera, fica no mesmo canto gritando. Então, existem várias formas de reagir. Essa ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Por quê? A gente pensa, como fala em ansiedade, que a ansiedade é ruim. Ela não é ruim. A ansiedade foi desenvolvida durante toda a vida do ser humano para que a gente tomasse providências para escapar do perigo. Então a gente fica em alerta. Né? Infelizmente, hoje em dia, a gente fica em alerta em vários lugares que a gente gostaria de estar. A gente sai às ruas das 10 horas da noite, sente aquela tensão, aquela aflição que deixa a gente, né, com um olhar 360 graus, né? E o corpo sente. A gente sente às vezes tremores, calafrios, né? Suor, boca seca, palpitações. Por quê? Porque o nosso corpo, de uma forma automática, ele ativa esse instinto de sobrevivência. Tá? E aí, por isso que o nosso coração acelera, a respiração acelera, para quê? Para que a gente consiga sair correndo. O sangue some da face e vão para as extremidades, para que a gente possa ter força nos músculos para correr ou para, né, agredir no sentido de se livrar de uma situação difícil, de agir. Né? Por isso que muitas vezes quando está numa situação de tensão, a gente prende muito a mandíbula. A tensão, né? A agressividade natural do animal que ainda está em nós no sentido do corpo. Bom, apesar de que a gente às vezes age como um animal, apesar da gente já ter condições de refletir. Quando a gente age como um animal, a gente tem consequências realmente que é difícil, né, às vezes contornar, gera muito mais dor. Mas sair correndo, que é uma questão de sobrevivência, é preciso, não é verdade? Sai um cachorro bem bravo aí.
e ele está atacando, o ideal realmente é que a gente corra. Tem gente que tem um jeito mais agressivo, de enfrentamento. E tem gente que fica parada ali enquanto o cachorro fica ali latindo ou mordendo. São situações e situações inerentes a cada ser. Mas a ansiedade é da natureza. Tá ok? Agora, aí a gente vai conversar aí, quando é que a ansiedade me causa mal? Já que eu preciso de ansiedade para tomar providência para me proteger. Ela tem um nível em que é saudável, vamos dizer assim. Então, se eu venho aqui, a gente fica ansioso? Claro. Aí eu digo assim, meu Deus, o que é que eu posso não ter, diminuir a minha ansiedade? Aí falo com a Aline, tem data, né? Tem material tal, aí deixa ótimo, poder ficar o meu apoio. E aí a gente vai tomar providências. É normal, tá? Agora, se eu entro num sofrimento muito grande a ponto de eu não conseguir subir aqui porque eu passo mal, então eu tenho que começar a rever essa ansiedade. Porque ela já está trazendo, já está patológica, ou seja, já está adoecida. Tá? Então vamos lá. E a gente, quando está numa situação em que a gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente entra em alerta. O nosso cérebro entra em alerta e todo o nosso corpo recebe esse aviso. Luz amarela. Atenção. Só que se a gente ficar num estado de atenção o tempo todo, o que acontece com o nosso organismo, com a nossa mente? Começa a esquentar, né? Vamos dizer assim, igual um computador. Esquenta, 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 e aí a gente pega fogo. E aí a gente fica com várias sequelas, que são reversíveis, é lógico, mas que a gente muitas vezes entra na vida, não corre e não se cuida. Então, quando essa ansiedade torna-se excessiva para tudo, ou dando vamos dizer assim, um início em determinado momento no nosso dia a dia, sem razão, entre aspas, né? A gente vai ficar já precisando dar uma olhada cuidadosa, certo? Então, o que acontece? O nosso corpo foi criado para a gente tomar esse alerta, só que pode ser que tenha realmente um cachorro real aqui, né? Um cão aqui, bem bravo, mas pode ser que eu olhe ao lado e sinta toda a ativa, sabe? Ativa a respiração, ativa os batimentos cardíacos, o mal-estar, dor de barriga, ânsia de vômito. Tudo isso é do corpo refletindo esse medo, esse estado de perigo. Mas eu olho aqui ao lado, não tem animal nenhum. Concretamente não tem nada. Então, mesmo que o perigo seja da nossa cabeça, de alguma experiência que a gente teve e ficou lá na nossa memória, isso ficou gravado a ponto de qualquer coisa parecida a gente detona a ansiedade. E a gente olha ao redor e diz assim, mas não tem nada aqui, perigo, eu estou bem, eu estou em casa, eu estou com as pessoas que me querem bem, eu estou segura, está tudo direitinho, mas eu estou sentindo essa ansiedade me machucando. Então, a gente precisa, nesse momento, buscar ajuda. Tanto ajuda médica, a ajuda espiritual, a ajuda psicológica, porque tem muito a ver com a nossa imaginação em cima das experiências de vida. Teve uma pessoa que disse para mim, eu não gosto de buzinada forte. Mas não é dessa não. Aquela buzinada de carro tem, sabe?
que ativava ela todinha, mesmo ela tendo no 10º andar da casa dela, se um carro buzinasse lá embaixo, mesmo ela racionalmente, sabendo que não estava em perigo em relação àquele carro, mas deixava angustiada a ponto de ativar a falta de ar, tudo. E aí, foi se verificar que isso tinha a ver com a história dela, com a história de vida, que ficou lá dentro na memória, que aquela buzina dá o start, dá o início, engatilha, como a gente diz também. E ela sente aquilo tudo e fica brigando até com si. Como? Como ficou assim, tá? E aí a gente precisa prestar atenção e ver o que é que está acontecendo. Então, como a gente estava dizendo, quando essa ansiedade vira um transtorno, existem vários tipos de transtorno. Uma pessoa que passa por um estresse agudo, por exemplo, uma doença da qual ficou entre a vida e a morte, passou por aquela situação toda, consegue se restabelecer. Ela passou por um estresse muito grande. E se as questões emocionais do que a pessoa passou não for acolhida, escutada, a pessoa pode desenvolver um estresse pós-traumático. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, a gente às vezes não entende por que uma pessoa tem medo de agulha, de injeção. Vocês já viram algumas gravações em que tem uns homens, bem desmaiando. Mamãe, vem aqui, mamãe. E algumas pessoas vindo da situação. Ele ali está ativado com a dor imensa de algo da qual ele associa aquela agulha ao sofrimento. E conversando também com a pessoa, ele disse, olha, durante o tempo que eu passei na UTI e depois no apartamento, de um dia para outro eu comprei 50 agulhadas para tirar sangue, para ver isso, para ver aquilo outro. E o que aconteceu? Quando saiu da UTI, a pessoa estava com aquela chamada síndrome do jaleco branco. Já ouviu falar? Como todo mundo que vinha fazer a agulhada estava de jaleco branco, quando ela vê uma pessoa que parece um médico, uma enfermeira, ativa aquela sensação de medo. E depois a gente vai dizer, por que eu não suporto ver uma pessoa vestida assim? Então, existem muitas coisas que a gente tem que ver e compreender, que às vezes a gente não compreende e às vezes exige do outro que haja determinada forma, porque com você não é assim, ou com os outros não é assim. Mas se alguém diz que está doendo, que está sofrendo, acolha. Mesmo que para nós não seja nada, mas para aquela pessoa ela está sendo verdadeira. Não é, isso é tontinho, né? É tontinho, é coisa, é drama. Vamos ver, né? Vamos investigar, ok? Então a pessoa começa diante de uma ansiedade muito grande, não dorme, não consegue comer, tem problema na respiração de ficar, às vezes entra num estado de asma emocional, a pessoa se sente realmente sufocada, e essa é uma questão emocional, e a pessoa se torna muitas vezes, como um mecanismo de defesa, uma pessoa irritadiça, a chata, a ranzinza, porque não está aguentando aquele corre-corre, aquelas cobranças, tanta coisa, e o medo que vem, outras tantas coisas. Essa agitação mental e agitação do exterior, de estar fazendo as coisas, vai gerando mais sofrimento emocional e a pessoa deprime, se abate. Tá? Às vezes a gente não dá o valor devido às questões emocionais, né? Porque a gente não vê
Se não vê, então isso é bobagem. Se alguém levar um corte aqui e ficar sangrando, todo mundo ajuda, não é? Eu tenho certeza. Se corre, vai ver, bota remédio, leva para o hospital, faz alguma coisa. Mas as feridas da alma, a gente sangra e a gente encobre, mas não tem como fazer de forma que isso não afete a nossa vida e as nossas relações. Aí chega um ponto que a gente dá explode, ou adoece de forma muito forte, ou perturba-se emocionalmente e a gente fica sem entender o que foi que aconteceu. Ansiedade a gente precisa ver. Emmanuel diz que a ansiedade é o corrosivo da alma. Então diz Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, né? Opa, acho que eu fiquei. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Por que será que Jesus diria isso? Por nada. É porque ele estava vendo quanto essa inquietação, como vai ser, como é que vai ser, como é que não vai ser, o que vai acontecer, geralmente negativo, porque se não for negativa não é ansiedade, mesmo pode ser preventiva. Porque a ansiedade, a gente se projeta no futuro vendo algo que não vai dar certo, ou que pode dar mais errado. Então a gente entra nessa angústia de ter que dar conta de tudo, porque eu tenho que me mostrar capaz, eu tenho que me mostrar melhor, eu tenho que estar o tempo todo buscando mostrar o meu valor, porque eu quero ser amada, porque eu quero ser reconhecida, porque eu quero ser vista como uma pessoa bacana, legal, bonita. Isso é ruim? Não é questão de ser ruim. Mas isso se transformar a nossa vida numa angústia muito grande, de se preocupar o tempo todo com o que o outro pode estar pensando da gente. Mesmo que a nossa consciência esteja tranquila, no sentido de eu não estou fazendo nada demais, mas se a gente não for com o outro do jeito que o outro é, a gente se sente apartada do grupo. Eu não pertenço a esse grupo. E uma das coisas mais difíceis para a gente é se sentir abandonada, não é? Escanteada. Principalmente por aqueles que a gente tem um laço, não é? Em que ele está desgastado, amassado, perdendo a cor. Então, a ansiedade é uma doença do século da gente. O Brasil é um dos países que mais tem ansiosos. A depressão também está para a pau. Mas Jesus já se preocupava com isso, né? Então a gente precisa ver que quando Emmanuel diz um dos piores corrosivos da alma, é porque ela vai aos poucos tirando a nossa movimentação. Você já viu uma coisa enferrujada? Não tem um movimento que teria se não tivesse ferrugem. Não tem, as coisas que poderia servir também não vai dar conta. Por quê? Porque a ferrugem atrapalha. É uma oxidação. Então, todas as vezes que a gente está enferrujando com ansiedade, a gente está corroendo nossa alma. E o que a gente poderia fazer de bom, a gente vai ficar quase parando ou chega a parar. Então, vai influenciar a nossa vida? Sim. Vai influenciar nossas escolhas? Sim. Mesmo que a gente não perceba de forma consciente, mas a ansiedade traz perturbação, tá? Traz perturbações físicas, emocionais, e a gente fica naquele excesso de futuro. A gente não aproveita o presente. Me diz uma coisa, a gente pode agora, nesse momento, fazer alguma coisa lá no passado? A gente pode agora fazer alguma coisa lá no futuro?
nosso poder está onde? No presente. Então é agora que a gente tem que fazer alguma coisa. Então muitas vezes a gente está no presente, mas o passado fica ali impedindo a gente de caminhar, e o futuro fica antecipando alguma catástrofe que pode não acontecer. E aí vamos para Santana, né? Inclusive nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então a gente fica se angustiando e corroendo a nossa vida. Então, a gente vê que isso acontece no mundo, de todas as formas. Então, é preciso que a gente se perceba em que momento, em que situações nós apresentamos esses desequilíbrios. Então, vamos lá. Ai. Então, a gente vive no mundo, na sociedade, adoecida. Aí a gente pergunta assim, como assim? Porque por estarmos sempre, a maioria de nós, ansiosos, e isso já é patológico, já é uma doença no sentido do desequilíbrio das questões emocionais, a gente entra num ciclo de eu tenho que dar conta desses estímulos todos. Eu tinha uma amiga que eu levava para o trabalho, sabe aquela instrumental do Nando Cordel? Doce Paz, Doce Harmonia. Na época era um CD, tá, gente? A mocinha ali, não sei, mas era um CD daquele, bem antigo do Nando Cordel. E eu coloquei no trabalho, assim, bem baixinho para mim, e ela escutou, ela disse, pelo amor de Deus, tira essa música melosa que eu não aguento. Porque ela era muito agitada, muito agitada. Então, eu não estava acostumada a fazer essa pausa para ajudar, né, no trabalho de equilíbrio interior e até trabalhar de forma mais light, né, mais leve. E o que a gente faz? A gente vai adquirindo cada vez mais afazeres, não porque a gente quer, mas porque os outros fazem, eu vou fazer também, porque eu não quero ficar para trás. Eu vou estar tendo que dar conta de tudo, porque alguém, A, B, C, vive no meu pé. E quando não vive no meu pé, eu vivo no meu próprio pé me pegando ali, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. O que está acontecendo? Aí a gente não dorme, a gente não come, ou come mal, ou dorme mal. E eu tenho que ter, eu tenho que consumir, eu tenho que ter o boneco tal, eu tenho que ter a maquiagem tal, eu tenho que ter a roupa tal, eu tenho que ter e ter. E quanto mais a gente vê que esse ter não nos preenche, mais a gente busca. Aí a gente diz assim, né? Tem um ditado que diz, é o cachorrinho correndo atrás do rabo. E aí, isso, para a gente não ter aquilo que realmente nos torna plenos, a gente se frustra. Porque a gente está numa sociedade de competição. Eu quero competir o tempo todo, porque nos meus valores eu tenho que me mostrar melhor para as pessoas, porque eu mesma não tenho certeza do meu valor. Porque se a gente tem certeza do valor, do quanto a gente, né, é importante perante a vida, nesse sentido profundo do ser, a gente não precisa provar para ninguém. A gente simplesmente é. Mas a nossa insegurança é tão grande em cima do que a gente é, que a gente tem que estar o tempo todo no Instagram da vida para mostrar o quanto a gente é feliz e favorecida, e sortudo ou sortuda. Antigamente não tinha isso, né? Porque não tinha essa forma de viver hoje em dia. Mas o quanto a gente está mergulhando nisso, achando que isso é para nos trazer felicidade.
né? É comer algodão doce achando que vai nos alimentar, porque o algodão doce, além de ser gostosinho, né? É fácil de ingerir e o doce deixa a gente com vontade de comer mais um pouco. Às vezes a gente faz isso com as coisas do mundo e a gente se frustra muito. Frustração faz parte da vida. Na verdade, nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Não é que a gente não deve buscar alargar nossos horizontes, buscar o melhor, ampliar o nosso olhar, buscar compreender mais a vida, agir cada vez melhor. Não, isso seria contrário à evolução. Mas, se a gente faz isso com o intuito de competir, de mostrar que é melhor do que o outro, a gente se frustra muito, porque a gente está se enganando. E aí nós temos ansiedade pelo quê? Então nós entramos em contato com os problemas familiares. Será que eu vou resolver isso? Será que eu não vou resolver isso? Será que o fulano vai fazer? Não vai fazer? Eu vou fazer isso, aquilo, outro, não vou fazer. Não durma, a cabeça fica, né? Como está esse moço aí? Um ninho de pensamentos que não conseguem se harmonizar. E aí eu começo a me exigir cada vez mais que, por causa da minha própria insegurança. Mas eu não quero para hoje, ou então eu não quero esperar a manga amadurecer no pé. Eu quero logo, como logo a manga verde, bota sal, um leitinho. É o mesmo sabor que a manga amadurecida no pé, e vai receber todos os a seiva nutritiva para amadurecer no processo que a natureza, milhões de anos, né, chegou até aqui, para que a gente realmente, ao se alimentar com aquela fruta, a gente esteja consumindo toda a vitamina e que o sabor está mais vamos dizer assim, um destaque, mais saborosa, com calma e tranquilidade. Por que eu estou falando manga? Porque na minha casa tem um pé de manga. Menino, quando ela dá, é toda da manga, eu tenho que sair distribuindo na rua. Mostro no saco, olha, sou sorrisinha, tome manga, os amigos tomem manga. Porque a gente não dá conta. Mas será que a gente faz isso na nossa vida? Na sociedade de consumo, o que a gente faz? Acumula, tá contrária. E também acumula aqui. E a gente sai tropeçando, porque com um acúmulo de coisas, porque a gente acha que vai nos fazer bem, porque nós damos valor a isso, vai fazer com que a gente não tenha espaço para sentir lá dentro do nosso coração uma satisfação interior que objeto nenhum nos dá. Pense no momento que você encontrou com uma pessoa muito querida, ou uma situação que lhe trouxe muita alegria. Essa é que constrói os valores da alma. Às vezes a gente acha que o carro vai nos trazer isso. A gente acha que aquela posse é quem vai nos trazer isso. Não que os bens materiais não nos sirvam. Servem, precisamos deles para o nosso conforto, para a gente utilizar, para a gente ter as coisas tranquilo, mas a pode buscar os diante dos bois. E a gente vê aí nas novelas da vida o quanto é um enredo que a gente está assistindo lá, mas às vezes a gente vivencia e não presta atenção. Sente os reflexos. Então, a gente se desconecta de nós mesmos.
Tá vendo a cabecinha aí do moço? Tá dando pra ver? Tá. A cabecinha aí dele é desconectado. E a gente se desconecta da gente quando a gente não se olha. Quando a gente busca sempre estar fazendo coisa para fora. Para fora. Para fora. Ah, eu tenho que me divertir. Então, o que é diversão para mim? O que é que vai me dar prazer? Alegria. É algo realmente que preenche, fica lá dentro? Ou eu faço de forma ansiosa porque não me preenche a alma? E eu tenho medo de perder aquele momento de brilho. Isso a adolescente chegou para mim falando das questões das drogas, né? Que a gente faz um seminário de solicitação das casas sobre drogadição. E aí, eles dizem, mas aquele momento prazeroso que o cérebro quimicamente muda e trabalha com os hormônios do prazer, é fugidio. São segundos. E as consequências são devastadoras, como aquela de Simone. Mas a nossa visão está tão encoberta disso que a gente ativa as questões só do corpo, só do instinto. E aí a gente não se sente pleno, cada vez mais infeliz. Então, Jonas de João é integral. Por a gente não se olhar, por a gente não se amar, por a gente não se aceitar, a gente se sujeita a muita coisa. É quando a gente valoriza mais o ter sobre o ser. Então a gente mesmo se corrompe. Não é o outro que força isso pra gente. A gente tem medo de ser rejeitado. E quando a gente tem medo de ser rejeitado, é porque a gente não se apoia. Nós mesmos nos rejeitamos. Porque ninguém aqui, pelo menos nesse momento, teve não perfeito. Tá? Então, aceitar a nossa imperfeição é um trabalho que vai nos dar. Vai ser trabalhoso, muitas vezes, é por isso que a gente pode muitas vezes olhar para si, quando diz assim, vai fazer psicoterapia? Vou não, o que eu vou fazer? Eu não sou doido? Vai fazer um exame cardiológico? A resposta é não vou não, porque eu não tenho problema no coração. Vai fazer uma mamografia? Não, não vou não, porque eu não tenho nada. E por que com as questões emocionais a gente age assim? Não tem lógica. Ah, não vou não, talvez me dê um remédio e aí eu fique viciada. E aí a gente começa com essa visão de medicação, ela vai ficar viciada porque as pessoas utilizam de forma errada. Né? Todo comprimido é uma droga. Não é verdade? Aí o cardiologista diz que precisa tomar essa droga tal, às vezes associa a outra droga, para que seu coração, né, trabalhe. Não, não vou não. Então essa coisa que está dentro de mim, o que vai fazer? Não, a gente vai e aceita. Bom, tem gente que tem cabeça dura, né, que não quer mesmo, mas a gente vai ponderar qual o melhor caminho. Deus coloca na nossa vida vários recursos para a gente lançar a mão. E a gente teimoso, a gente continua marcando o passo sem se cuidar, sem se olhar para dentro. Olhar para a gente e dizer, eu sou ansiosa, assim, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu me sinto às vezes abandonada. Eu gostaria que todo mundo ficasse feliz como eu disse, mas não é bem assim. Eu gostaria de estar numa família 10, não ter problemas de relacionamento com A, B, C. Gente, isso faz parte ainda de viver humano, mas não é para que a gente
caia não, é para que a gente aprenda através de um olhar que é possível sim, eu posso, eu consigo. Porque se eu achar que eu não consigo descer esses degraus, eu vou lá e digo assim, não consigo, eu desço. E às vezes a gente faz isso com as coisas. A mãe dizia assim, às vezes, vá comer tal a hortaliça. Quero não. Por quê? Porque eu não gosto. E às vezes a gente age como criança. Não vê alternativas que podem nos trazer mais saúde mental. E se a gente estiver mais saudável mentalmente, as coisas ao nosso redor fluem melhor. Porque a gente vai estar percebendo, se conhecendo e daí buscando atitudes mais benéficas para a gente. Ninguém faz uma reforma sem antes olhar a casa, não é verdade? Por isso que a gente tem que fazer um autodiagnóstico, como eu estou na minha cabeça. Então, a gente fica atrás o tempo todo de fazer, ansioso, angustiado, sempre dar conta do seu melhor. E a gente se baseia em padrões de perfeição que não é pra gente ainda. Mas o esforço, sim. Mas se aceitar, que às vezes a gente não consegue. Mas isso para aprender mais uma vez que não é por aí, existem outros caminhos. Às vezes precisa de ajuda. E aí, Joana de Ângeles, ela fala no Ser Consciente, que é outro livro dela, que trazendo, nas suas reflexões, que o sucesso lá fora, no mundo, na sociedade, é porque eu sou uma pessoa excelente, não cura os conflitos internos. É por isso que a gente vê muitos reis e rainhas infelizes. Não é? Rei e rainha mesmo, vamos lá para a Inglaterra, vamos lá para outros países que a pessoa tem riqueza, poder, beleza, tem tudo. Mas tem conflito dentro de si que vai refletir também no conflito com as outras pessoas. E aí um vazio muito grande. Mas eu achava que era um carro que me dava. Eu consegui comprar um carro. Mas eu não me sinto. Então o que eu faço? Eu pego um carro bem daquele para acelerar, para chamar a atenção de todo mundo. Então eu boto, acelero, e todo mundo olha para mim. Estou feliz. Ou aí tem que ficar acelerando, andando no motor, vai o tempo todo. E não importa. E às vezes a gente faz isso com a nossa fala. Chego e me mostro muito sabedora, sapiência, muito. Quanto mais a gente tem essa arrogância, mais isso esconde uma insegurança do que se é. A gente tem que se pautar em Jesus e a sua humildade. Então a gente continua vazio e a gente vai perdendo a nossa autoestima. E aí essa perda de autoestima faz a gente buscar coisas que não nos alimentam, mas que dizem que é bom por causa da questão do poder e o poder econômico e financeiro. Assistiam vocês prestam atenção nas propagandas, como elas passam essa ideia. Estava um rapaz lá, querendo sorrindo para as moças e a moça nem via. Aí ele comprou a pomada X, pomada não, né? Creme dental X. Foi lá, aí o brilho no olhar. Então ele só vivia sorrindo, porque comprando aquela creme dental, ele se tornaria admirado, visto, valorizado. E aí a gente vai no supermercado e procura essa pomada X. Pomada não, creme dental. E a gente faz isso. E aí depois a gente se frustra,
Porque que a verdadeira amizade e o amor é a partir do alto amor. Se a gente se ama, se a gente se respeita, se a gente se valoriza, a gente vai poder chegar no outro. E o outro percebe que a gente se ama. Mas se a gente se submete para mendigar o amor do outro, é porque a gente não se ama. Amar a gente primeiro, né, no sentido do orgulho, mas para que a partir desse amor, do autocuidado, a gente não se coloque em situações de perigo que gerem ansiedade. A gente fica tendo o tempo todo buscando essas formas equivocadas de viver com a sensação de que não sou bastante. E isso gera mais ansiedade ainda. Eu não mereço ser feliz, eu não sou bastante, eu me sinto culpada e tenho raiva de mim mesma, eu deixei isso acontecer, porque eu não consigo fazer, então eu tento de outra forma, eu tento de outra forma, e tudo isso vai gerando mais dor e ansiedade. Aí, a gente vai procurando ser daquele jeito, daquele grupo que a gente quer ser aceito, a gente começa a se vestir da mesma forma, falar do mesmo jeito, gostar das mesmas coisas, a gente se desconecta da gente. Aí eu não gosto desse tipo de música, mas a galera, mas os meus familiares gostam desse tipo de música, então eu vou gostar também. E aí a gente reprime o que a gente é, expõe o que a gente é e continua cada vez mais triste, porque não pode ser o que gostaria de ser no sentido que se é. Porque tem medo de não ser amado. Isso não vem de agora não, às vezes da infância, quando a gente queria que nossos pais amassem a gente fazia tudo que os pais fizessem para poder ser amado. Porque se eu não fizer, eu sou uma menina mal, um menino mal, e meus pais não vão me dar o que eu preciso, tanto sobrevivência material quanto emocional, acolhimento, carinho, afeto e admiração. E às vezes eles não dão mesmo, a gente fica carente, vai atrás de relacionamentos que possam nos dar isso. Ou seja, a gente não volta para si, para esse ponto consigo, para poder dizer que nós ver e sentir que nós temos a capacidade de trabalhar esse amor por nós mesmos. Então, a visão espírita nos ajuda, meus irmãos, até através da consciência da imortalidade, através da certeza que nós somos espíritos imortais, de que nós já tivemos uma história de vida em outras experiências reencarnatórias, e vamos ter outros, então não tem que atropelar tudo. Se a gente olhar a natureza, ela nos ensina diariamente que é preciso esperar que aquela semente brote, saia o brotinho, até chegar no que ela realmente é. Porque senão a gente acaba com essa plantinha. Se a gente quiser olhar para a gente, não é que tem que esforçar de fora para dentro, a gente tem que se esforçar de dentro para fora. E aí, nós precisamos trabalhar essa seiva que leva a gente, aquela seiva que passa pelo caule da planta, né, que as árvores têm, nutre através das raízes, a seiva do amor, mas a partir do alto amor. Então a gente não vai se sujeitar a algumas coisas, a gente não vai sair atrás do que o outro faz porque eu quero ser aceito. Primeiro se aceite. E aí a gente vai dessa forma, ampliando as nossas escolhas, nós estamos ficando mais amadurecidos para utilizar o livre-arbítrio, escolher o melhor. E às vezes no início é mais difícil, porque não está acostumado, porque nós temos hábitos, que não é de agora. Isso chama-se vícios de comportamento.
Então a gente precisa se empoderar, ser senhora, senhor de si mesmo. E mas para isso a gente tem que se conhecer. Por que eu ajo assim diante disso? Por que isso me irritou? Por que isso me toca tanto? Por que eu fico tão feliz com isso? Porque a gente vai poder gerir melhor as nossas emoções. Então, a gente vai ver no Evangelho todo ele, trazendo esse novo olhar pelas palavras do Mestre, em que mostra que a vida terrena é passageira, mas a vida do ser imortal que somos é que ela que precisa ser vista em nós. Então, quando a gente tem a certeza disso, a gente se acalma. A gente fica ansioso porque a gente não confia em nós mesmos, não confia na vida maior, na providência divina. É sempre se ligar com o alto para poder receber as orientações da melhor forma. Não é necessário então a mediúnica para receber. Se a gente realmente levar o pensamento e nossas atitudes estiverem em harmonia com as leis divinas, nós vamos estar em contato com os amigos espirituais. E a força divina que está aqui e que a gente está mergulhado nela, nós vamos acessá-la mais facilmente para ver uma cura interior, mas depende de nós. A casa espírita é um instrumento, vamos dizer assim, que nos auxilia a chegar a nós mesmos, porque Deus está em nós. Eu e o Pai somos um. A essência divina que nós temos, então, vamos assumir a sermos filhos. Finalzinho. E aí, gente, vamos com calma. Respira fundo. Eleva o pensamento para uma prece no dia a dia, solicitando a orientação, para que tenha serenidade nas tomadas de decisão. Quando vier com muita raiva, muito fogo, respira e diz assim: agora eu estou vendo, estou muito agitada. Daqui a um tempo, uma hora, eu vou ali respirar para pensar melhor. Porque quando a gente está na emoção, sabe aquela tsunami? Ela vem da área do cérebro, da afetividade, e inunda a área do córtex frontal. Isso é científico, tá, gente? Essa área que toma as decisões, que reflete, que calcula, que planeja. Se a tsunami das emoções estiver muito grande, ela encobre isso. E a gente fica sem conseguir pensar, né? A gente diz: espera aí, que eu estou tão atordoada que eu não estou conseguindo pensar. Então a gente precisa dizer para aquela pessoa que está ali: olha, um momento eu vou escutar, a gente vai resolver, mas eu vou me acalmar um pouco para poder pensar melhor. Aí entra em processo de olhar interior e entrar em contato com os instrumentos do alto. Então, todo mundo conhece, ou pelo menos muita gente conhece o livro dos Espíritos na questão do conhece a ti mesmo. Se não conhece, deem uma olhada nessa questão e se já viram, olhem de novo. A gente precisa se olhar diariamente. A gente não gosta, né? A gente descobre coisa que não dá. Mas se a gente escovar o dente todo dia, ou várias vezes, se a gente não tomar banho, se a gente não botar um calçado, o que acontece? A gente vai se ferir. Mas a gente precisa se olhar. O grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento. Joana de Ângeles no integral, porque a gente foge da gente mesmo. Então, se olhar no espelho e dizer que está como um bichinho, né? Aí a gente olha assim e faz: meu Deus, não quero nem mais ver esse espelho. Mas a gente precisa, porque a partir daí a gente vai tomar tempo de como estamos para poder agir melhor. E aí, gente, precisamos abrir o nosso coração, aceitar que nós temos limitações, agir com humildade para poder pedir ajuda e receber ajuda. Amar a si mesmo é a base de tudo. E assim, a gente vai continuar a nossa busca
A busca de ser feliz é trabalhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem nos passa isso? E os momentos difíceis existem sim. Os desafios, o sofrimento ainda está em nós. Mas dê um olhar diferente, veja como um aprendizado e veja, é assim que não quero, é isso que eu não quero para mim. E tem outras formas. E aí a gente vai compadecer-se de si mesmo. Compaixão de si é buscar reconhecer nossas faltas, mas também agir, tomar atitude de mudanças. Aí sim, dessa forma a gente também vai estender isso às outras pessoas. E a gente vai buscar a meditação, Joana diz várias vezes, ou seja, dá um tempo, uma pausa, para que a gente faça um exercício de meditação, buscar compreender como é, o tempo em que fica ali 15 minutos, respirando. A gente tem formas de aprender. O YouTube está assim, né? Disciplina mental, porque se a gente tiver uma raiva e não conseguir disciplinar essa raiva, ela pode destruir a gente e quem está junto. E dessa forma a gente reduz os nossos medos, a ansiedade, e através da oração, que precisa estar no nosso dia a dia para fazer a nossa higiene mental, a meditação e a oração é limpar. É como se a gente desse uma resetada no computador para que ele não fique mais pesado como está, para ela remoer o dia todo as coisas da vida. A gente vai manter e vai buscar a calma interior, acalmando o coração. E aí precisamos nos desconectar desse mundo virtual que evita que a gente olhe o presente e fuja da gente mesmo. E aí paralisa. Busquemos viver mais em família. Assim, conversando, dialogando, nós vamos ativar a confiança em Deus. E diz Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Imagine Pedro naquela época sendo perseguido manhã, tarde e noite pelo Evangelho, como ele não ficava apreensivo, que poderia ser atacado a qualquer momento, mas ele lançava a Deus para se acalmar. Buscai primeiro o reino de Deus, utilizando a terapêutica do amor, o Evangelho como antídoto. E assim, meus irmãos, é o amor que é o caminho da cura. A gente se amar mais e amar o outro passo a passo. Não dá para ser um Chico Xavier, um Francisco de Assis, né? Uma Emmanuel, mas nós podemos ser agora um pedacinho divino a brilhar nesse mundo. Tenhamos confiança no hoje, no futuro. E vivamos Jesus no dia a dia, na prática, com a gente e com o outro. É isso. Obrigada. Cris, agradecemos a presença. Leve um abraço fraterno para a Federação Espírita. E vamos marcar o seminário da eleição. Temos vários, viu? Acesse lá o Instagram, esse é um deles. Tá? A gente faz junto com a CE. Eu acho que vai falar de vocês, por parte individual, não tem estado para a gente ter a concentração e a educação daquilo que vocês necessitam. Domingo tem campanha do Pio, é a nossa última campanha, onde a gente vamos juntos, né, em busca da maior arrecadação do ano para fazer a cesta para a evangelização, para o grupo Campos Floridos, e possamos ir nos também para trazer o máximo de alimentos possível. Então, todos os convidados a participar, começa às 8 horas, a gente faz a abertura, faz a leitura, depois vai para as ruas, e na volta tem o nosso almoço, né, de apresentação, cada pessoa traz um prato, a sua escolha, nas suas condições, e juntos a gente almoça com fraterniza. Então, todos convidados a participar,
E aí, no sábado, sem evangelização, é o penúltimo sábado, 8h30, tá? Coleta. Pode fazer a luz final, Posso. Eu tô sem o microfone. Sei lá. Não, eu que desliguei. Então vamos à nossa prece, aproveitando esse momento, esse ambiente, a harmonia. Senhor Jesus, graças te damos por esses momentos em que juntos podemos fortalecer a nossa fé, refletir sobre a vida, sobre os teus ensinos, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, para que possamos refletir no nosso dia a dia. Como seguidores teus, Senhor, precisamos estar alerta para o que fazemos, como pensamos, o que sentimos, para que nessa reflexão, através da vigilância, através da oração, tenhamos melhores condições, Senhor, de seguir os teus passos, levando a nossa luz pequenina e ainda frágil para a nossa vida e para a vida daqueles que estão conosco. Muito obrigada, Senhor.